da palavra de Deus. Bom dia, meu amado irmão, Diácono Emanuel, a paz do Senhor Jesus, e a mensagem está com o Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. É um motivo de alegria, né, de estar aqui com os irmãos pela primeira vez nesse programa abençoado ao qual o Senhor proporcionou esse dia, né? Já teve 3 oportunidades que era para mim estar aqui nesse programa, mas por forças maiores não foi possível. Mas creio eu que aprovou o Senhor que o dia fosse hoje, né? Então, desde já eu já agradeço a Deus, em primeiro lugar, e também agradeço os meus irmãos pela oportunidade de estar aqui juntamente para trazer a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. Aliás, nessa manhã, desculpa, meus irmãos. Porque, meus irmãos, nós vivemos, eu coloquei aqui até uns tópicos, né, que nós vivemos num mundo ao qual muitas pessoas estão sendo atribuladas. Muitas pessoas estão com o coração turbados, né? Estão vivendo num mundo ao qual estão sendo oprimidas. Então a palavra de Deus nessa manhã, quando o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, o Espírito de Deus ele vai falar grandemente nessa manhã, através das ondas sonoras desse rádio. E a palavra ela vai a cada lar, a cada ouvinte que está sintonizado nessa manhã. Eu marquei alguns pontos aqui. O tópico 1, eu vou dar até um título a essa pregação de hoje. Eu vou colocar um tema nela que se chama Coração Tranquilo em Tempos Difíceis. Glórias a Deus. Jesus ele está falando com os discípulos que estão com medo, confusos e inseguros, e sabendo que tempos difíceis estão chegando. E o que Jesus faz? Ele não promete ausência de problemas, ele promete presença, direção e esperança. Glórias a Deus. É isso que o Senhor Jesus nos promete. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. E essa é uma frase que eu acho linda na Bíblia. Quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Glórias a Deus. Jesus sabe que antes da tempestade lá fora, geralmente já tem uma tempestade dentro. O coração turbado é um coração cheio de medo, ansiedades, culpa e insegurança. Glórias a Deus. E o remédio que ele dá é simples e profundo. Glórias a Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele fala através da sua palavra, ele fala profundamente nessa manhã. E eu sei que em cada lar que o rádio está sintonizado nessa manhã, tem alguém que está passando por algo. Tem alguém que está com o coração turbado, preocupado com as ansiedades desse mundo, com as preocupações desse mundo. Mas o Senhor Jesus, nessa manhã, através da sua palavra, ele vai falar ao coração dos ouvintes. Ele vai falar profundamente ao coração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então temos que ter confiança no Senhor Jesus. Temos que ter confiança nele.
porque só Ele, para nos dar força, para nos sustentar. Talvez nós podemos até estar aqui nesse programa, mas talvez nós possamos estar com algo que está nos preocupando. Talvez nós possamos estar com algo na nossa família que tira um pouco a nossa paz. Mas o Senhor Jesus, Ele fala nessa manhã: não se turbe o vosso coração. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, ou seja, a confiança. Quando a gente confia em Deus, o problema, ele pode até continuar grande, mas o coração fica em paz, porque sabe que não estamos sozinhos. O problema pode vir, mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos essa convicção que nós não estamos sozinhos, que o Senhor, Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele está nos dando força para que nós possamos trajetar, fazer essa caminhada rumo ao alvo que é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. O ponto de número 2, existe um futuro preparado por Deus. Jesus continua dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Olha que coisa linda, meus irmãos. A nossa história não termina aqui. A dor não é capítulo final. A luta não é o ponto final. Jesus está dizendo nessa manhã: existe um lugar preparado, existe um futuro seguro, existe uma esperança além do agora. Glórias a Deus. Enquanto o mundo diz: acabou, não tem mais jeito, Jesus diz: eu estou preparando algo para você. Isso muda tudo. Quem tem essa esperança aguenta o caminho. Glórias a Deus. Então nós temos que ter essa convicção que o Senhor Jesus, Ele está preparando tudo. Ele está preparando o caminho. Glórias a Deus. Então que nós venhamos confiar nessa palavra. Que nós venhamos confiar verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele, para nos dar força, para nos ajudar. Talvez nessa manhã você deve estar aí no seu lar, ouvindo essa mensagem. Talvez você tenha dito que não tem jeito, que está querendo parar, que está querendo desistir. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao meu coração para te dizer nessa manhã: não se turbe o vosso coração, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Glórias a Deus. Então não fique preocupado com as ansiedades desse mundo. Creia somente em Deus, porque o Senhor Jesus, só Ele que pode nos ajudar. Glórias a Deus. E essa é uma mensagem, uma palavra muito forte, meus amados irmãos. Eu pedi uma mensagem ao Espírito Santo e o Senhor, ao decorrer da semana, Ele colocou essa mensagem ao meu coração. E eu fui vendo que ao decorrer da semana, o Senhor, Ele vinha falando através de outras pessoas, através dessa mensagem, louvores, pregações. E eu ficava pensando: é essa que o Senhor quer que leve no dia de hoje? É essa mensagem que o Senhor quer que eu transmita através do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, o ponto de número 3, Jesus não só mostra o caminho, Ele é o caminho. Glórias a Deus. Tomé pergunta: como vamos saber o caminho? E Jesus responde uma das declarações mais fortes do Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele não disse: eu sei o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Isso significa que não é sobre religião, é sobre relacionamento, não é sobre regras, é sobre seguir Jesus, não é sobre merecer, é sobre confiar. Quem anda com Jesus não anda perdido. Quem anda com Jesus pode até passar pelo vale, mas não pode passar no caminho de deserto.
Glórias a Deus. No caminho sem direção. Porque quem anda com Jesus anda com confiança. Então, meus amados irmãos, ouvintes, nessa manhã, creia, tenha confiança no Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer nessa manhã. Talvez você deve estar passando por alguma enfermidade, talvez você tenha pensado que não tem mais jeito, mas o Senhor, Ele fala profundamente nessa manhã: confia em mim, creia em mim, porque Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. E nessa manhã a palavra de Deus está entrando no seu lar com restauração na família. Nessa manhã a palavra de Deus está entrando no seu lar através do poder do Espírito Santo, para te levantar, para pegar na tua mão e dizer: crede somente em mim, crede somente em Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então essa mensagem ela vai ficar no seu coração e você vai estar fortalecido no dia de hoje. Você vai estar se reerguendo, porque o Senhor, Ele está falando profundamente ao nosso coração nessa manhã. Glórias a Deus, através da sua palavra, através da sua mensagem. E eu creio que através dessa mensagem, das ondas sonoras desse rádio, vidas serão alcançadas nessa manhã, vidas serão alcançadas. Talvez tem pessoa que está em casa indecisas, querendo conhecer esse Jesus, mas tem medo. Talvez tenha algo na mente que atrapalha, impede de se aproximar de Deus. Mas o Senhor nessa manhã, Ele está falando: confia em mim, crede somente em mim, que eu vou preparar o caminho. Então nessa manhã, aonde essa mensagem chegar a cada coração, a cada família, é o Senhor Jesus falando. Talvez você tenha pedido algo a Deus em oração e hoje o Senhor está te dando a resposta. O Senhor está falando, porque nós sabemos no mundo que nós vivemos hoje, meus amados irmãos, não é fácil, a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teremos aflição, mas que nós venhamos ter bom ânimo, para continuar a caminhada com o Senhor Jesus. Então nessa manhã, é uma manhã ao qual o Senhor falou profundamente ao nosso coração, ao qual o Senhor está continuando a falar através desse programa, abençoado por Deus, porque aqui é um lugar ao qual foi consagrado a Deus. E quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu senti uma presença gloriosa nesse lugar. E a mesma presença que está aqui nesse estúdio, ela está indo através dessa onda sonora até no seu lar. Se você crê nesse Deus ao qual nós servimos, você vai receber algo sobrenatural na sua vida nessa manhã. Aquilo que você estava pedindo a Deus em oração, talvez você pensou que Deus não está te ouvindo. Talvez tenha algo dentro de ti que está te machucando, te magoando. Tem algo dentro de ti que está te tirando da presença de Deus. Talvez veio palavra que te desanimou no caminho, na tua caminhada, na tua jornada. E tudo isso fez com que você perdesse aquela paz, aquela presença do Espírito de Deus. Mas nessa manhã, o Senhor, Ele nos trouxe aqui através da sua palavra, para lhe dizer nessa manhã: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir cada promessa na vida daqueles que são justos e fiéis a Ele. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, e essa mensagem foi essa ao qual o Espírito de Deus colocou no meu coração nessa manhã. Essa mensagem, ela veio do céu ao meu coração, porque eu creio que muitos ouvintes nessa manhã precisavam ouvir algo da parte do Senhor. Porque nós estamos aqui, mas nos lares tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E hoje o Senhor, Ele falou profundamente. E eu creio que grandes coisas, milagres vão acontecer. E pessoas vão mandar mensagem, dando seus testemunhos,
falando que estavam passando por problema difícil, mas o Senhor falou profundamente no dia de hoje. Então que nós venhamos crer, que nós venhamos confiar nesse Deus, que Ele é todo poderoso, esse Deus que cumpre toda promessa na nossa vida. Glórias a Deus. É esse Deus ao qual nós servimos. É esse Deus que está lá no céu olhando por mim, por você que está ouvindo a zona sonora desse rádio nessa manhã. E Ele está falando ao seu coração. Ele vai preparar caminho, Ele vai preparar morada. Então creia, não desanime, porque grandes coisas o Senhor Ele tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. E a cada dia o Senhor Ele vem falando através da sua palavra. Mas essa é a mensagem ao qual Deus colocou no meu coração nessa manhã, para que você venha não se turbar o seu coração. Glórias a Deus, glórias a Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai suavemente ao seu lar nessa manhã. Ele vai fazer coisas lindas. Ele vai fazer coisas lindas nas famílias, porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta destruir a família. Ele coloca algo no coração das famílias para que venham deixar a palavra de Deus de lado e seguir as coisas desse mundo. Mas nós temos que crer no Deus poderoso, porque Ele cumpre cada promessa em nossas vidas. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Então essa é a manhã ao qual o Senhor nos trouxe aqui, para falar do amor dEle. Talvez você esteja aí na sua casa, no seu lar, indeciso. Talvez você tenha vontade de aceitar esse Jesus, mas tem medo. Mas hoje é o dia que o Senhor marcou, para que você possa estar recebendo esse Jesus. Você pode mandar uma mensagem aqui para a rádio. Você pode falar, eu quero aceitar esse Jesus, que nós vamos estar aqui orando por você. Nós vamos estar aqui intercedendo por você. Porque eu conheço relatos, meus amados irmãos, de pessoas que se converteram através de televisões, de rádios, né? Eu sou prova disso. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu aceitei a Jesus, não foi o homem, não foi ninguém que chegou na minha casa para trazer essa palavra para mim, mas foi através de uma televisão, né? Eu estava deitado no meu quarto, ali angustiado, e o Senhor Jesus, Ele falou profundamente através de uma TV. Quando eu liguei aquela TV em um canal de uma igreja, ali o Espírito Santo de Deus, Ele foi falando ao meu coração. Então ali criou o desejo de eu se aproximar desse Deus, né? Então, quando eu me converti, que eu morava em São Paulo, foi através da TV, né? Foi aonde eu aceitei Jesus. Quando eu vi ali um culto naquela televisão e Deus falava comigo, e quando eu acordei de manhã e o Espírito Santo tocando no meu coração, eu falei, eu vou atrás. E eu saí para ir no centro de São Paulo, na Celso Garcia, atrás daquela igreja ao qual veio, e muitos me chamavam de doido, mas eu fui. Saí de casa à noite, eu voltei para casa, era quase meia-noite, mas eu fui atrás desse Deus, eu fui atrás desse Jesus. Então naquele dia, quando eu fui ali, foi onde o Senhor me libertou, através de uma TV, Ele me libertou. Ali Ele me libertou de vícios, de bebidas, e me libertou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, até hoje eu estou aqui nos caminhos de Deus, pregando a palavra dEle, porque o Senhor já tinha um propósito na minha vida, creio eu, que foi para isso que Ele me chamou. Então ali eu deixei tudo para trás ali em São Paulo, mas não me arrependo, porque coisas grandes, maiores o Senhor me deu, que a paz, a presença dEle, porque não tem coisas maiores na vida de um ser humano do que a paz de espírito. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você tem a presença de Deus, não é bens materiais que vai lhe trazer essa paz, é a presença do Senhor. Então nessa manhã, que essa mensagem ela entre no seu coração, que essa mensagem ela fique penetrante no seu coração,
E se você tinha alguma dúvida, se você tinha algum medo, nessa manhã o Senhor Jesus, Ele está tirando todo medo para que você venha se aproximar desse Deus, para que você venha ter coragem de vir e falar assim: eu também quero aceitar esse Deus. Glórias a Deus, porque vai ser a melhor escolha que você vai fazer nessa manhã. Então, se você estar aí no seu lar, ouvindo essa palavra, essa mensagem, se você quer aceitar, você pode mandar uma mensagem agora aqui no número da rádio, que nós vamos estar aqui aguardando, esperando para orar pela sua vida. E vai ser uma coisa sobrenatural que Deus vai fazer na sua vida nessa manhã. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus, Ele vai estar em cada lar nessa manhã. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem ao qual eu trago nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus, Ele venha sempre estar abençoando esse lugar, essa rádio, né, esse espaço ao qual foi consagrado ao Senhor para nós poder estar aqui levando a mensagem, a palavra de Deus, fazendo o ID dele. E eu creio que através dessas ondas sonoras, muitas pessoas já foram alcançadas, muitas pessoas já foram até curadas, através da palavra do Senhor. Não é através da minha fala, mas sim através da palavra de Deus, através da presença do Senhor Jesus. Talvez muitos lares já foram restaurados através das ondas sonoras desse rádio. Glórias a Deus. E que o Senhor Jesus, Ele continue abençoando esse ano mais e mais. E que esse programa, Ele venha ir mais adiante. E que a presença de Deus, ela venha estar sempre nos lares de cada família que nos ouve nessa manhã. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem. E eu queria agradecer a minha oportunidade, né, pelo convite ao qual os irmãos deram para mim, para estar aqui nessa manhã ministrando a palavra de Deus, né? E eu creio que foi uma bênção de Deus, né? Porque quando eu recebi esse convite, eu estava muito tranquilo, né? Porque a gente treme, né? A gente sente um pouquinho de medo, mas eu senti que o Senhor Jesus, Ele estava presente, como que Ele fala assim: hoje é o dia. É agora. É? Então, que essa mensagem fique no coração de cada um que está nos ouvindo nessa manhã e que Deus venha abençoar cada vez mais os nossos irmãos, o irmão Raimundo Nonato, a irmã Lucelena, né? Companheiros de missões, né? Que estão à frente desse trabalho, e que Deus venha abençoar grandemente, meus irmãos. Também abençoar o nosso amado irmão Francisco Chaves, que está sempre aqui ao lado deles, né? Dando esse suporte, né? E que o Espírito Santo de Deus venha estar sempre aqui nesse lugar, abençoando meus amados irmãos. Amém, meus irmãos? Então, essa é a mensagem ao qual eu trago nessa manhã. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem.